Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome. Teu nome, teu reino venha aqui na terra e no céu se faça o nosso pão. Vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Amém. Pai nosso. Deus seja louvado, essa família, Deus abençoe vocês e com certeza Deus foi honrado neste momento. O pregador desta manhã é o professor Ricardo Santos. O professor Ricardo, ele é historiador, ele é professor de ensino médio, professor universitário, palestrante e também é autor de um livro, o Edito de Milão, que foi publicado inicialmente, a primeira vez, pela Universidade Federal de Alagoas. E esse livro foi reeditado recentemente, o Edito de Milão, como o cristianismo se tornou em uma igreja. Além disso, ele também é membro consultivo da ABLIRC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Ele tem graduação em teologia, tem mestrado também em teologia, e além de graduação em História. Muito obrigado, professor Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Ele é ali membro em Santo André, da nossa igreja. Trabalhamos um tempo juntos aí na Liberdade Religiosa, na Paulista Sudeste. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Você tem aí o tempo agora para você, e depois, no final, você pode anunciar o hino e concluir com a oração. Que Deus o use neste momento, mas antes disso, o pastor Anselmo irá orar mais uma vez. Vamos orar então? Querido Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome por estarmos linkados aqui nesse momento, mesmo à distância uns dos outros, mas podendo estudar a sua palavra. E nesse momento tão propício, Senhor Deus, a ouvirmos agora o professor Ricardo, que possamos nos alegrar e que o Senhor continue abençoando poderosamente o professor Ricardo na explanação da palavra e durante a sua vida,
e que o Senhor também cubra de bênçãos todos os membros e amigos e irmãos que estão aqui conectados conosco, aqueles que também estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, e recebam as bênçãos. Temos a certeza que o Senhor é um hóspede bem-vindo no lar de cada uma dessas pessoas. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e mais uma vez pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a sua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor Eber, pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Ok. Me sinto honrado de estar aqui com vocês. E todas as vezes que eu sou convidado para abrir a palavra, seja onde for, fazer uma palestra, eu sempre acredito que eu fui convidado por Deus e que as pessoas são instrumentos que Deus usa para que nós possamos chegar a essas pessoas e, com o compartilhar do conhecimento, todos nós possamos aprender mais. Aprende quem escuta e aprende também quem fala. Quando o professor Eber me convidou, ele também me intimou dizendo: você já tem o título do sermão, já tem o hino. Então, naquele momento eu estava pensando numa mensagem. E como ele fez aquela pergunta, eu disse: então vamos falar de um tema que está tocando meu coração esta semana. A oração não tem religião. Vocês certamente viram isso que foi divulgado aí bem amplamente, eu vi nas redes sociais. Quando nós vamos falar de um assunto que não é contemporâneo, que ele aconteceu há muito tempo, nós que somos historiadores temos uma grande preocupação com uma coisa chamada anacronismo. Anacronismo é quando você julga uma cultura com os valores de outra cultura. Quando isso acontece, geralmente a interpretação histórica ela sai equivocada. Para tornar mais claro, é como se você fosse julgar uma família pelos valores da outra família. Então, existem famílias em que as pessoas dormem mais tarde por questões de trabalho e por outros motivos. Existem outras famílias que dormem mais cedo pelos mesmos motivos, só que as circunstâncias dizem que eles têm que dormir mais cedo. Então, é impossível você dizer que aquela outra família está errada porque dorme mais tarde e aquela outra está certa e quem não estiver com ela está errada. Por quê? É necessário conhecer o contexto, as circunstâncias em que esses fatos surgiram, para que a interpretação ela possa ser mais aproximada da realidade. É com base nisso que eu quero voltar a um tempo muito distante. É um tempo de Abraão. E você sabe, Abraão está há séculos distante da gente. E para a gente rever essa história, a gente precisa considerar o que um historiador inglês ele disse com muita assertividade. Ele publicou esse livro em 1961, E.H. Carr. Só que o que ele publicou foi reproduzido por outros historiadores, e hoje em dia, quando nós vamos interpretar a história, nós sempre temos ele como sendo uma referência. Ele diz o seguinte: o que separa um acontecimento qualquer de um fato histórico é a importância que um historiador dá a um fato e a outro não. Eu vou tentar ilustrar isso aqui. Imagine que você tem um grande rio. E nesse famoso rio passou o imperador romano Diocleciano. E o historiador vê aquele imperador passando por aquele rio. Só que passou por aquele rio um rapaz também chamado Ricardo. O historiador vai escrever a história de qual dos dois? Ele vai ter que escolher. Quem passou pelo rio? Foi o imperador ou foi Ricardo? Mas o imperador é muito mais importante eu falar do imperador. Aí o que é que acontece? O historiador ele vai escolher, o historiador vai dizer: Diocleciano passou diante do rio, tal data, e vai dizer até as coisas que ele fez ao passar por aquele rio.
Eu queria que você observasse que a escolha foi do historiador. Isso não quer dizer que outras pessoas não passaram para ler. Mas a história, ela não é o fato. A história é aquilo que o historiador diz acerca do fato. O fato só se torna fato histórico mediante a interpretação do historiador. O que é que eu estou dizendo? A história, ela é uma construção do historiador. O historiador, ele é seletivo. E isso também se dá na Bíblia. Quando a Bíblia foi escrita, o historiador bíblico ou escritor bíblico, ele foi seletivo. Ele escolheu alguns personagens para falar e outros não. Isso fica bem claro na cronologia. Ele fala as cronologias, vai falando das pessoas, as pessoas, mas chega em Noé, aí conta a história de Noé. E os outros ele apenas cita. Por quê? Ele fez uma seleção, claro, inspirado por Deus. Muitas vezes, a gente não vê essa seletividade numa história bíblica. E, às vezes, nós encaramos aquela história como sendo o único fato que ocorreu naquele momento. E qualquer outro fato não tem lugar ali. Só que isso não é bem verdade. É necessário você contextualizar para que a sua interpretação ela possa ser mais próxima daquele fato que você está narrando. E que, por causa da sua narração, ele vai se tornar história. Porque o fato só se torna história quando você o interpreta. Com base nisso, a gente vai ler um texto, eu gostaria que você visse aí na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 20. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 20. O capítulo 20, ele narra uma história que é muito conhecida a nós. Eu suponho que vocês já encontraram o texto, eu vou ler aqui, você acompanha aí. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou... Professor Ricardo, só uma... É Gênesis 20? 20. Verso 1. Gênesis 20, verso 1. Ok? Beleza. Então, observe que aí em Gênesis 20, verso 1, eu vou ler de novo aqui. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Existia uma coisa que intrigava aqui os historiadores, porque Neguebe quer dizer lugar seco. E quando a gente fala em lugar seco, a gente imagina, o que Abraão, que tinha tantos bens, que era um homem rico, que tinha vários servos, vários animais, foi fazer lá no Neguebe? Um lugar seco. E quando essa pergunta foi feita, várias respostas foram dadas. Espera aí, onde era que Abraão morava? Então todos queriam saber, antes disso, onde Abraão morava. E quando vai se ver os relatos anteriores aqui, nós percebemos que Abraão, ele morava num lugar muito fértil. Um lugar onde havia árvores frondosas. Por exemplo, quando a gente vai consultar o livro de um historiador do século I, que se chama Flávio Joséfo, eu estou aqui com a obra dele. Flávio Joséfo, ele foi aquele historiador judeu que foi capturado pelos romanos, e os romanos fizeram uma proposta para ele. Eu quero que você escreva a história dos judeus para a gente. Em compensação, nós vamos lhe dar um salário, nós vamos lhe dar um direito de cidadão romano, nós vamos lhe dar um nome, porque o nome dele era Ben Josias, e por causa disso ele se tornou Joséfo, porque é Flávio, porque o imperador era Flaviano, e ele foi beneficiado com tudo isso. Então, Joséfo, ele escreveu a história dos judeus para os romanos. Ele pegou o Velho Testamento, que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, foi lendo e foi dando a sua interpretação histórica. Ele foi falando
numa linguagem que os romanos pudessem entender a Bíblia dos judeus, vamos dizer assim. E nessa narrativa, Joséfo, ele falou dessa história de Abraão. Ele disse algumas coisas interessantes de Abraão. E no livro 1, estou aqui, livro 1, capítulo 10, o inciso 29, ou alguns dizem parágrafo 29, ele diz o seguinte: Abraão morava num lugar de nome Carvalho de Mane, muito perto da cidade de Hebrom. E a cidade de Hebrom, na Judéia, ao redor da Judéia, era uma árvore, era um lugar muito arborizado. Então, Abraão morava nesse lugar. E as pessoas então se perguntavam: o que fez Abraão sair de um lugar que nós podemos dizer que era um lugar assim bem agradável e ter ido para esse Neguebe, um lugar seco? O capítulo 13, versículos 17 e 18, vai nos ajudar a esclarecer um pouco essa migração de Abraão. Capítulo 13, versos 17 e 18, diz o seguinte: e logo depois de Deus prometer a terra a Abraão, diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então percebam que a informação de Joséfo tem uma justificativa bíblica. Abraão morava num bom lugar e foi para um lugar seco. Só que a pergunta ficava: será que ele foi para o Neguebe porque havia assim, uma teoria na época que dizia: quando você é dono da terra, você tem que andar por toda a terra, para que as pessoas saibam que você é dono de toda a terra. Outros diziam: ah, não, talvez ele fez isso porque ele queria testemunhar tudo que Deus havia dito para ele. E então ele foi testemunhar lá no Egito. Depois de muito se pesquisar, descobriu-se que a razão de Abraão ter mudado, que poderia também ter parte nessas outras, teria sido uma questão política. Porque naquela época onde ele estava ali, havia uma guerra de vários reis. E nessa guerra de vários reis, o grande problema é que Abraão, ele vivia numa época que hoje nós chamamos assim, a época que as pessoas eram seminômades. Elas estavam deixando de ser aquele período de nômade, que ficavam andando de um lugar para outro, e agora estava seminômade. Eles, pelo menos, tinham alguns lugares para morar, mas ainda estavam se formando para a época do sedentário, onde eles iriam se fixar mesmo e morar ali. Então, Abraão ele era um nômade. Só que Abraão, ele era um chefe militar. Abraão é o primeiro patriarca que ele é identificado na Bíblia como sendo um chefe militar. Agora imagine você, como se comporta um chefe militar? Quando você escuta essa expressão chefe militar, você percebe alguém que dá ordens, que tem palavras firmes, alguém que, quando ele fala, ele quer ser obedecido. E na época patriarcal, ou seja, naquela época, onde poderíamos falar uma linguagem histórica, os clãs, havia o pai, que ele centralizava o poder religioso, centralizava o poder político, e quando nós lemos a história de Abraão, ele é exatamente isso. Abraão, ele centraliza o poder político e o poder religioso da família. E ele também tem o poder militar em suas mãos. Vejam só, essas coisas, às vezes, a gente deixa passar por alto. Capítulo 14 do livro de Gênesis vai esclarecer melhor isso que eu acabei de falar. Tudo que eu estou dizendo é para a gente ter uma percepção melhor de quem era Abraão, para que depois a gente volte para o capítulo 20. Versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, ou seja, os reis que estavam naquelas batalhas, eles chegaram lá a Sodoma e levaram Ló preso, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara
e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mãe, ou seja, mostrando mais uma vez José estava correto e que ele estava num lugar muito bom. Agora diz, o amorreu. Então, Abraão morava num lugar, os carvalhais de Mãe, Joséfo vai dizer que pertencia a esse amorreu. E Abraão era amigo dele, irmão de Escó e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então perceba que Abraão, ele tinha aliados. Os amorreus, que posteriormente Deus vai dizer que o povo não se una a esse povo, nessa época, Abraão os tinha como aliados. Então, Abraão era um chefe militar que tinha aliados, e esses aliados uniam-se a ele quando ele ia para as suas batalhas. E ele sabia como articular essas coisas. Veja só o versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Joséfo diz homens de guerra. Sabe o que quer dizer homens de guerra? Quer dizer que Abraão, dentro do seu povo, ele tinha um exército. Ou seja, Abraão, ele tinha homens preparados para as batalhas. Ele, como diz Joséfo, era uma pessoa muito articulada. Existe um texto de Joséfo que diz aqui, muito interessante. Diz, ele era um homem muito inteligente, muito hábil, muito articulador e tinha uma persuasão como nenhum outro homem. Então, percebe-se aqui que Abraão, que ele tinha esse grupo de pessoas preparadas para as suas batalhas, porque ele tinha essas habilidades. Fez sair 318 homens dos mais capazes. Isso quer dizer que havia muito mais do que 318 homens, porque esses 318 eram homens de guerra. Quando você vai ver a Bíblia na linguagem de hoje, houve uma felicidade de eles traduzirem para um exército que Abraão tinha dentro do seu próprio povo. Um exército, ou seja, homens que tinham habilidades para a guerra, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Agora, vamos aqui para o versículo 22. Versículo 21. Quando Abraão vence a batalha e volta lá para a sua terra, versículo 22 diz, 21, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Verso 24, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Maner, que eram chefes tribais. Então, embora lá diga que foram 318 dentro de Abraão, aqui no verso seguinte vai dizer que não foram só 318. Vai dizer também que esses chefes tribais também foram com Abraão. Aner, Escol e Maner, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. É claro que, do ponto de vista bíblico, através dessas alianças, Abraão também evangelizava. Abraão também atraía essas pessoas. Mas o que eu quero deixar aqui é que Abraão era um chefe militar. A linguagem de Abraão, dentro do seu povo, não era uma linguagem de alguém que simplesmente falava aquelas coisas que nós vemos na Bíblia, aquele amor, aquela coisa. Não. Ele era um chefe tribal. E isso vai ser importante para a gente interpretar o capítulo 20 do livro de Gênesis. Vamos lá agora? Gênesis, onde nós lemos. Olha só o que diz aqui. Gênesis diz o seguinte.
É o capítulo 20, né? Versículo 1. Vamos reler de novo o versículo 1. Observem aí que diz: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. A linguagem aqui é muito simples. Aqui disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. A gente vê isso aqui, não, é um chefe tribal. É o chefe do clã. Então, quando aqui disse Abraão, Sara não tinha que dizer nada. Aqui é uma ordem. É uma ordem que Abraão deu para Sara. E Abraão, ele estava pensando em si. Ele não estava pensando em Sara. Joséfo diz, no livro 1, capítulo 8, inciso 23, pelo temor que teve de que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, ele fingiu que ela era sua irmã e ensinou-lhe, ou seja, Abraão ensinou-lhe como ela deveria proceder para parecer que era sua irmã e não sua esposa. Ele era um homem precavido. Então, além de ser precavido, Abraão era um homem egoísta. E nós vamos ver que, além de egoísta, Abraão, ele era um homem muito preconceituoso. Abraão, ele estava sendo trabalhado por Deus. Observe que ele já sabia que havia um costume, e isso está bem claro nos clássicos da antiguidade, que naquela época, quando um rei ele tinha o seu território, dentro do seu território, ele poderia escolher qualquer mulher para fazer parte do seu harém. E aqui dá a entender que Abraão sabia disso, porque quando ele ia para lá, a primeira coisa que ele fez foi se precaver. Sabendo desse costume, ele disse, não, olha, você vai dizer que é minha irmã. Joséfo acrescenta, e ele ensinou detalhes como ela deveria fazer. Agora observe que uma coisa aqui é interessante notar. Por que ele disse que ela teria que fingir ser a sua irmã? Eu quero lhe mostrar uma coisa bem clara aqui. Observe que ele diz, você deve parecer minha irmã. Mas por que sua irmã? Porque a mesma lei que dizia que o rei poderia ter qualquer mulher no seu harém, essa lei dizia, o rei não pode ter mulher casada no seu harém. Então, na época de Abraão, o rei, por mais poderoso que ele fosse, ele não poderia tomar uma mulher casada para fazer parte do seu harém. Então, por isso que Abraão disse a minha irmã. Agora, por que Abraão disse isso? Por um simples motivo. É porque Abimeleque era um rei filisteu. E Abraão, ele deve ter dito consigo, espera aí, essa religião aí, as pessoas não têm o amor de Deus. As pessoas não têm o temor de Deus. Sabe o que é que acontece quando uma casa não tem um temor de Deus, quando uma igreja não tem um temor de Deus, quando a sociedade não tem um temor de Deus? Ninguém está aí para as leis. As leis podem ser modificadas a qualquer hora, para o benefício das elites, das lideranças. Porque no lugar que tem o amor de Deus, as leis são cumpridas a favor de todos. Elas não são mudadas ao vento das circunstâncias. Só que Abraão dizia, bem, se fosse a minha religião, se fosse no meu povo, eu sei que aqui tem o temor de Deus, mas nos filisteus, nesse rei Abimeleque, aí não tem o amor de Deus. Então Abraão, por causa do seu preconceito, ele já se preveniu, porque ele achava que ali não tinha o temor de Deus, porque era outra religião. Só que Abraão se enganou, e se enganou feio.
Sabe por quê? Veja o capítulo 20, versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Então percebe que o motivo de Abraão ter dito a Sara, para que Sara dissesse que era sua irmã, e ter ensinado a Sara, primeiro, não foi aquele motivo só que está ali exposto naquele versículo, foi o preconceito. Ele achava que ali não tinha um temor de Deus. Como a gente acha que uma pessoa de outra religião, ela não tem um temor de Deus? Porque se fosse da minha religião, eu posso confiar, porque ela tem um temor de Deus. Mas de outra religião, não. Abraão, ele tinha isso na sua mente. Só que Abraão, ele aprendeu muita coisa com essa experiência. Olha o versículo 6, o que é que diz. Olha o versículo 6. Respondeu Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizesse isto. Quem é que está falando aqui? Quem é que está dizendo? Bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Quem está falando isso aqui? Eu não estou ouvindo vocês. Quem é que está falando isso aqui? Estou querendo criar um clima mais pessoal. Quem é que está falando aqui? Bem sei Deus. Deus é que está dizendo a quem? Ao rei Abimeleque. Então, é como se Deus estivesse dizendo, Abimeleque, eu sei que você tomou Sara para fazer parte do seu harém, porque você pensava que ela era solteira. Eu sei que você foi justo. Eu sei que você foi honesto. Você foi honesto às leis do seu reino. Você não iria tomar Sara para ser sua esposa se você soubesse que ela era casada. Então perceba que o erro foi de Abraão. Foi Deus que interferiu para preservar a vida de Abraão, não porque ele merecia, mas porque Deus tinha o objetivo de salvar o povo. Deus queria preservar aquela descendência. Observe aqui que o egoísmo de Abraão fez com que ele não percebesse que aquele rei de outra religião, chamado Abimeleque, era mais justo do que o próprio rei Davi futuramente. Rei Davi não era tão justo como foi Abimeleque. Sabe por quê? Porque quando o rei Davi ele estava se relacionando com Betseba, ele estava se relacionando com a mulher casada. E foi por isso que Davi se relacionou às escondidas. Ele estava adulterando às escondidas. Ele não poderia ter Betseba no seu harém. E por que ele não poderia ter Betseba no seu harém? Porque era uma mulher casada. Porque a lei que servia para Abimeleque naquela época servia também para o rei Davi na mesma época. Só que Abimeleque foi justo. Deus disse, você não iria tomar aquela mulher porque era casada, eu sei disso. Por isso eu vim em sonho te alertar. Mas Davi, da religião de Abraão, era mais injusto do que o rei de outra religião. Davi mandou matar o esposo de Betseba. Sabe por quê? Não era porque ele amava. Algo eu já vi algumas pessoas dizerem, às vezes o amor é cego. Não era o amor, não. Ele queria preservar o seu emprego. Por isso ele escondeu o máximo. Ele queria continuar sendo rei. Porque se aquilo fosse descoberto, ele não seria mais rei em Israel. Ele estava querendo preservar o trono pelos meios errados. E quanta gente quer preservar o que tem pelos meios errados. Quer preservar o cargo de ancião pelos meios errados. Quer preservar o cargo de professor pelos meios errados. Quer preservar o cargo de pastor pelos meios errados. Davi, ele queria preservar o seu cargo pelos meios errados. Ninguém sabia. Só que depois que veio à tona, o esposo dela já estava morto. Então ele pôde tomar ela para ser sua esposa e fazer parte do seu harém.
Mas isso Abimeleque não fez. Apesar de ser de outra religião, Abimeleque era um homem justo. E pessoas justas não tem apenas em nossa religião. Existem muitas pessoas justas em outras religiões. Existem muitas pessoas que Deus está falando com ela, como Deus falou com Abimeleque em outras religiões. E algumas pessoas continuam cegas, como Abraão estava cego. Algumas pessoas continuam cegas, como Davi estava cego. Mas eu quero aprofundar um pouco mais esse contexto histórico. Você percebe que no versículo 6, Deus está falando com quem? Com Abimeleque em sonho. Olha, era um rei pagão. Deus se revelava por meio de sonhos. E Deus está se revelando a quem? A Abimeleque, que é rei de outra religião. Era um rei pagão. Porque a religião, ela é um problema para você. Aqui só estou vendo o Heber aqui, mas eu estou falando qualquer pessoa. Eu estou dizendo que a religião pode ser um problema para você, mas não é um problema para Deus, não. Você pode ter dificuldade em enxergar a pessoa como ela é, a depender da religião que ela frequenta. Deus não tem esse problema, não. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Olha só o que é dito aqui. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Era a terceira vez. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala que o teu servo ouve. Você observou aqui que Samuel, ele aprendeu a falar com Deus. Ele não entendia a voz de Deus em sonho. Mas se você for ver Abimeleque, o rei pagão, ele já falava com Deus em sonho. Isso quer dizer que não era a primeira vez que Deus falava com Abimeleque. Lá ele discute com Deus. Mas, Senhor, ele era casado, tal, não sei o quê, eu não sabia. E Deus diz: não, mas eu sei que você é justo. Isso mostra que Abimeleque, de outra religião, estava falando com Deus. E às vezes a gente acha que uma pessoa, por ser de outra religião, ela não está falando com Deus. Só Deus fala com as pessoas que pertencem à nossa religião. Isso nunca foi verdade na Bíblia. E se isso nunca foi verdade na Bíblia, também não é verdade hoje. Porque a religião pode ser um problema para a gente, mas não é um problema para Deus. Porque Deus, quando quer ouvir a oração de alguém, ele não vai perguntar qual é a sua religião. Ele quer saber se você é justo no falar, se você fala com sinceridade. E Deus, ele é tão amoroso que não importa qual seja a sua religião, ele quer sinceridade de coração. E quando ele percebeu aquela sinceridade em Abimeleque, então as coisas começaram a acontecer. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa história? Vamos ver Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Eu queria que vocês acompanhassem comigo essa leitura. Lucas, capítulo 4.
Veja aí, a partir do versículo 25. O versículo 25 diz: Na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Você sabe quem era a viúva de Sarepta, de Sidom? Ficava lá na região da Fenícia. Sabe qual era o deus adorado naquela região? Era o deus Baal, onde as pessoas ofereciam seus filhos em sacrifício. Sabe quem era o líder da religião da qual pertencia Sarepta? Era Etibal. Sabe quem era Etibal? Era pai da esposa do rei Acás. Você já imaginou a religião daquela mulher, onde os filhos eram oferecidos em sacrifício? Onde o líder daquela religião era pai daquela mulher que enganou Israel, que fez Israel pecar, que fez o rei Acás de bobinho em sua mão. Naquela época estava sem chuva. Imagina para uma sociedade agrária, uma sociedade onde as pessoas vivem da agricultura, passar mais de 3 anos sem chuva. Já imaginou a fome? Agora imagine o que é uma viúva. Naquela época, uma viúva era alguém que, se o esposo morresse e um dos seus irmãos não quisesse tomá-la como esposa, ela não herdaria os bens do esposo. Ela iria ficar sozinha, sem bens, sem herança. As pessoas que iriam cuidar dela ao seu bem prazer. Quando as pessoas tivessem pena, iam dar abrigo, iam dar comida. Agora imagine essas pessoas vivendo numa sociedade preconceituosa. Imagine essas viúvas vivendo nessa sociedade onde havia uma fome. As pessoas que não tinham tanta comida para compartilhar. Então, quando Jesus, no livro de Lucas, diz que havia muitas viúvas, Jesus está dizendo, olha, haviam muitas viúvas passando fome nos dias de Elias. E essas viúvas que passavam fome, Elias não foi a nenhuma das viúvas de Israel. Elias foi a uma viúva de Sarepta, de uma outra religião, de uma religião aos nossos olhos horrível, que oferecia sacrifícios de crianças aos seus deuses. Mas sabe por que Elias foi lá? Porque a religião é um problema para você e para mim. A religião nunca foi um problema para Deus. Porque Deus, ele não olha para o exterior. Deus olha para o coração das pessoas. Deus sabe as intenções das pessoas quando elas estão dando oferta, mesmo quando elas estão sendo enganadas ao dar aquela oferta. Você sabia que quando você está falando com alguém de outra religião, você pode estar falando com alguém que acabou de falar com Deus e que Deus ouviu a sua oração? Graças a Deus que ele deixou escrito no livro de Mateus que quando Deus manda a chuva, ele manda a chuva para todos, para justos e para injustos. Porque Deus não é um Deus preconceituoso. Porque Deus não é um Deus que é seletivo, que lhe dá bênçãos a uns e tiram dos outros por causa de uma religião que ele frequenta. Mesmo se a sua religião estiver aos pedaços, mesmo que as suas lideranças não sejam exemplos, uma coisa é certa. Deus, ele nunca olhou para a sua religião
quando quis ouvir a sua oração. Ele olhou para a sinceridade da sua mente e do seu coração. Porque a oração não tem religião. Mas aqui vai mais uma reflexão. Se Deus, Ele consegue ouvir pessoas de religiões que ensinam coisas que Ele nunca ensinou. Se Deus consegue falar com pessoas que seguem instruções que Ele nunca ordenou, e Deus abençoa essas pessoas, o que Deus não poderia fazer para as pessoas que seguem as Escrituras, para as pessoas que estudam a sua palavra? Será que não estamos orando pouco? Será que não estamos deixando de lado uma arma que Deus nos deu para nos conectar a Ele? Uma arma barata, um instrumento barato. Nossa única ligação entre nós e Deus é a nossa mente, é o nosso cérebro. E as orações é o canal que nos leva ao encontro desse infinito Deus tão poderoso. É importante a gente considerar que a disposição de Deus em nos ouvir continua a mesma. Mas também é importante a gente não esquecer que tem muita gente de outras religiões que estão sendo abençoadas por Deus. Porque essas pessoas, elas têm falado com Deus. Porque essas pessoas têm sido sinceras. Já viu aquelas famílias que a gente vê, onde os filhos são bem educados, e a gente olha para aquela família, a gente diz, não, mas essa família aí é bem estruturada. A gente percebe que os filhos são obedientes aos pais. A gente percebe que existe uma diferença no modo deles falarem. Aí o que o nosso preconceito diz? Eles parecem até que são adventistas. A gente não consegue achar que uma pessoa de outra religião pode estar falando com Deus, pode estar sendo instruída por Deus. A gente não para pensar que essas pessoas de outras religiões, antes de seus filhos saírem de casa, esses pais se ajoelham, esses pais oram ao Senhor e pedem suas bênçãos sobre seus filhos. E seus filhos são protegidos, são abençoados, mesmo não sendo de nossa religião. Porque a gente acha que Deus é como a gente. Eu poderia passar o sábado inteiro aqui, a manhã inteira, falando de textos da Bíblia que mostram que o preconceituoso sou eu e você, não Deus. Deus não é preconceituoso. Deus, ele escuta as nossas orações. Ah, como é bom quando a gente tem um privilégio de conversar com alguém e a gente percebe que essa pessoa falou com Deus e que a gente trata essa pessoa como alguém que segue a vontade de Deus, mesmo estando em outra religião. Porque ela está sendo preparada por Deus onde ela está, porque ela é sincera de coração. E nós vamos ter muitas surpresas. Vocês já viram o zangão? O zangão é aquela abelha que voa como as abelhas, que mora na colmeia como as abelhas, que tem todas as características de abelha. O zangão só não produz mel. Existem muitos cristãos que se orgulham da sua religião, mas não passam de zangões. Porque eles acreditam que são abençoados só porque estão na religião verdadeira. Que eles acham que é a religião verdadeira. Agora eu quero me dirigir aqui aos adventistas do sétimo dia. Você tem consciência de que... Deixa eu desligar esse celular. Você tem consciência de que Deus, ele escuta a sua religião
mediante a sinceridade do seu coração. Se você tem essa certeza, por que você ora tão pouco? Diz Ellen White que os anjos não sabem porque nós oramos tão pouco. Você pode ser um bom islâmico se você acreditar em tudo aquilo que está escrito no livro de Maomé, ou no Alcorão, ou Corão. Mas você não pode ser um bom cristão se você fizer tudo o que está na Bíblia e não acreditar em Jesus Cristo. Para você ser um bom cristão, não adianta você estudar a Bíblia e fazer tudo o que está na Bíblia. Você tem que acreditar que Jesus está vivo. Se você não acreditar que Jesus está vivo, tudo que você faz não vale nada. Porque o cristianismo só tem sentido quando acreditamos que Jesus está vivo. E sabe qual é a maior evidência de que Jesus está vivo? É quando nós conversamos com ele. Então você não diz que Jesus está vivo quando você ensina a palavra de Deus para outra pessoa. Você não diz que Jesus está vivo quando você estuda a Bíblia. Você só diz que Jesus está vivo quando você ora. Quando você fala com Deus. Que o Senhor possa abençoar você. Eu sei que eu devo ter falado para alguém que precisava ouvir essa mensagem. Eu sei que alguém que precisava ouvir essa mensagem ouviu, só que eu não sei quem é. Mas se foi você que eu estou falando, eu quero lhe dizer que aproveite para transformar a sua vida hoje. Aproveite para abrir seus olhos, sua mente, o seu coração. Porque o Senhor Jesus, Ele está desejoso de fazer você mais feliz. E você é mais feliz quando você fala com Deus e quando você olha as outras pessoas sem preconceito. O hino que eu escolhi para a gente cantar é o 401. O hino 401, ele diz: abre, Senhor, os olhos meus. Abre, Senhor, os braços meus. E esse hino eu escolhi porque ele mostra a necessidade que eu tenho de abrir os meus olhos para essa nova realidade. Qual realidade? A realidade de que Deus não é um Deus preconceituoso. A realidade de que Deus, Ele fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar, até mesmo no ventre de um peixe. Deus fala com essa pessoa e você não perca essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos e obrigado, professor Weber, pela oportunidade que você me deu de poder partilhar essa mensagem com todos vocês. Amém. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender
Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque Tu és o único digno de todas estas coisas. A Ti também a nossa gratidão por poder partilhar com essas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo, com aquelas que estão no YouTube, com aquelas que estão no Facebook e com aquelas que vão ouvir depois, em um outro momento, esta mensagem. Que todas elas possam perceber que nós não podemos dar espaço para o egoísmo em nossa vida. Que não devemos conceber a ideia de que a religião seja um problema para que a gente possa enxergar as outras pessoas como elas são. Porque enquanto vivermos assim, não vamos sentir a plenitude daquilo que queres para nós. É que nós conversemos com a pessoa como se ela também fosse objeto das mesmas bênçãos que também eu sou. E que somente vai ter essas bênçãos aqueles que creem em Tua palavra. Oi? Que Tu, Senhor, também Tu possa tirar do nosso coração qualquer preconceito semelhantes àqueles nutridos por Abraão naquela época e nutridos também por Davi, que para preservar seus cargos não se importaram com seu relacionamento com Deus. Se alguém tem necessidade dessa mudança, que Teu Espírito Santo também possa tocá-las e que a Tua obra seja completa em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, professor Ricardo, por ter aceitado o convite. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim